Na preparação para sua volta à Fórmula 1 em 2010 com a Mercedes, Michael Schumacher passou 3 dias testando um carro de GP2 em Jerez de la Frontera, na Espanha. Nas palavras de Schumacher, o propósito do teste era garantir que seus sentidos estivessem em alerta depois de 3 anos fora da categoria. Ele também queria checar se o seu pescoço tinha retomado a força total após uma lesão que atrapalhou seus planos de substituir Felipe Massa na Ferrari em 2009. Embora Schumacher dissesse que o pescoço não causaria problemas para 2010. As restrições de testes na Fórmula 1 fizeram com que Schumacher não pudesse testar um carro de F1 até a pré-temporada, de modo que o monoposto da GP2 era a melhor alternativa. Na época, as forças G em um carro de GP2 durante curvas e frenagens eram inferiores às forças G em um carro de Fórmula 1 em somente 1 G, e o chefe da Mercedes, Ross Brown, classificou o teste como a comparação mais próxima que se poderia conseguir. Como o carro da GP2 não tinha direção assistida como as máquinas da Fórmula 1, Schumacher teve um desafio físico que foi especialmente útil à sua preparação para o retorno ao grid. O teste de Schumacher também foi útil para a GP2, já que Michael pilotou o carro que estava sendo desenvolvido pela categoria suporte para 2011, com mudanças na suspensão e outros componentes. Apesar de condições climáticas que limitaram seu tempo de pista nos 2 primeiros dias, Schumacher completou mais de 1.100 km ao longo dos 3 dias, com sua melhor volta ficando a 4 décimos do recorde da GP2 no circuito. A marca de referência havia sido registrada 2 anos antes por Kamui Kobayashi, sendo que o japonês estava com pneus mais macios. Já o tempo de Schumacher com o GP2 em Jerez foi 6 décimos mais rápido do que marcas registradas em 2009 com pneus comparáveis aos usados pelo piloto alemão. Entretanto, o germânico teve o benefício de usar cobertores de pneus, que eram proibidos na categoria suporte em 2009. Schumacher disse que o teste foi melhor do que o esperado, afirmando que ele ficou rapidamente confortável no carro, como se ele nunca tivesse parado de correr. Uma vez que o clima em Jerez melhorou e o trabalho de desenvolvimento para a GP2 terminou, Schumacher pôde até completar a distância de uma corrida de Fórmula 1, o que o deixou ansioso para assumir o volante de seu carro de Fórmula 1 da Mercedes em Valência, no mês seguinte. Isso também aumentou o hype em torno da volta do heptacampeão à Fórmula 1, se é que isso era possível. Além disso, o teste deu a impressão de que um 8º título mundial do alemão seria possível, o que acabou não acontecendo, como todos sabemos. A Mercedes de 2010 era um pouco mais do que uma evolução do carro de 2009 da Brown, adaptado a mudanças de regras. Naquele ano de 2010, as flechas de prata foram apenas o 4º carro mais rápido do grid. Ao longo daquela temporada, Schumacher foi um pouco mais lento que seu companheiro e compatriota Nico Rosberg, com Michael tendo 3/4 lugares como melhores resultados no ano, terminando o campeonato em 9º com um total de 72 pontos, consideravelmente menos que os 142 tentos de Rosberg. Já em 2011, Schumacher melhorou e ficou apenas 13 pontos atrás de Rosberg, com a dupla terminando em 7º e 8º na temporada. Entretanto, o déficit médio de desempenho de Schumacher em relação a Rosberg aumentou, com a Mercedes se distanciando do pelotão da frente. O último campeonato de Schumacher na Fórmula 1, em 2010, teve o único pódio do Kaiser em seu retorno à categoria, com o 3º lugar no GP de Valência. Porém, Michael ficou apenas em 13º no fim da temporada, aposentando-se definitivamente e sendo substituído por Lewis Hamilton.